E começando a revisão do episódio 490, Shikamaru Hiden. Bom, e para início de conversa, temos uma diferença considerável com a Light Novel já no início. Na Light Novel, depois que o Shikamaru parte para a missão, temos uma interação entre a Temari e o Gaara, onde o Gaara percebe que ela não está bem, que ela estava preocupada com alguma coisa e que tinha algo a ver com o Shikamaru. Eles conversam e a Temari fala sobre suas suspeitas em relação à missão do Shikamaru. E por fim o Gaara decide ajudá-lo no caso dele estar em alguma situação difícil, oferecendo a Temari toda a ajuda necessária. Bom, eu espero que esse momento seja encaixado de alguma forma mais pra frente, pois essa interação entre o Gaara e a Temari foi a primeira vez que vimos eles se comportando como irmãos normais. O Gaara tenta levantar a moral dela ao ver que ela está aflita, tenta acalmá-la, mesmo que do jeitão sério dele, e até mesmo chama ela de Nessan, algo que nunca vimos ele fazendo antes. Foi algo muito bonito de se ver da parte do Gaara e que eu sinto falta aqui, por mais que não seja algo necessariamente essencial para a história, né? Mas é algo legal que dá um certo desenvolvimento aos personagens. Em seguida também temos uma interação entre o Naruto e a Sakura, mas foi algo bem mais curto. Simplesmente é o Naruto importunando a Sakura durante o trabalho e tendo uma conversa onde eles acabam tocando no assunto sobre a missão do Shikamaru, onde eles se perguntam o que o Shikamaru estaria fazendo. Interessante é que é revelado que Naruto e Hinata já meio que andavam juntos antes dos eventos do The Last, como amigos e não como namorados. Lembrando que a Light Novel Shikamaru Hiden acontece antes dos eventos do The Last, mas como todos nós sabemos, o anime simplesmente mandou um foda-se para a cronologia, então essa citação não faz muita diferença. Agora indo para o conteúdo do episódio em si, depois de uma cena misteriosa envolvendo Sai, vemos o Shikamaru e seu grupo tentando se infiltrar no País do Silêncio, como simples vendedores de carvão, o que deixa a Souko incomodada por considerar aquilo uma situação humilhante, chegando ao ponto de cogitar matar todos os olheiros e passar pelo ponto de inspeção com mais facilidade. E olha que no episódio passado ela disse que não gostava de matança desnecessária. Bom, o Shikamaru explica a razão deles agirem com cautela e fala sobre a importância de ter confiança e fé em seu parceiro, obviamente sendo tratado com desprezo pela Souko. No meio da discussão eles acabam sendo encontrados por um ninja inimigo que foi facilmente morto pela Souko, mas acabou destruindo a carroça de carvão no processo, estragando completamente o disfarce. Já vimos que essa garotinha é bem sangue nos olhos, não é brincadeira, não é à toa que ela foi admitida na Anbu assim que saiu da academia, porém ela ainda não deixa de ser uma criança imatura e petulante. Até me lembra um pouco Kakashi em Kakashi Gaiden. Prosseguindo com a história, eles vão até um bar procurando por outras formas de entrar no país. Um bar com um daqueles climas bem tensos ao estilo Velho Oeste, todo mundo olhando atravessado, o barman tratando forasteiros com desprezo e tudo mais. E sem escolha, o Shikamaru acaba puxando conversa com um homem que estava jogando Chogi. Ele estava no País do Silêncio à procura de contratar serviços de um ninja. Por isso ele tinha um passe para o país. Aparentemente era mais barato contratar os serviços de um ninja no País do Silêncio do que numa vila regular como Konoha. Além de que esse homem via os ninjas como ferramentas que se usa e joga fora. Ele não se importava de que vila o ninja vinha. Ao que parece, o Shikamaru estava planejando roubar o passe com a ajuda da Souko, só que infelizmente ela acaba estragando tudo mais uma vez ao ouvir o discurso preconceituoso desse homem. Aqui é introduzido um tema que será muito focado durante essa história, a forma como as pessoas normais enxergam os ninjas. Pode não parecer, mas apenas um pequeno número de pessoas no mundo de Naruto são realmente ninjas. Existem pessoas que nunca viram um ninja de perto ou consideram os ninjas como monstros ou um mito. Bom, enfim, o Shikamaru dá um sermão na Souko por sua imprudência, e após ela sair chateada, o Law explica ao Shikamaru que a Souko teme que a paz seja o fim da existência dos ninjas. Ela queria provar o valor dos ninjas ao mundo e o seu próprio valor como ninja, fazendo com que aquela missão fosse bem sucedida, algo que essa nova geração de ninjas, que chegaram mais tarde, não tiveram a chance de fazer. É aquela coisa, né? Quem é mais velho e já lutou o que tinha que lutar, agora pode fazer trabalho de escritório, virar civil, viver uma vida mais leve.
E quem está começando agora quer ação, mas eles estão praticamente no fim da Era dos Ninjas, em um mundo onde eles são cada vez mais desnecessários. É exatamente como um soldado num exército de um país que não está em guerra. Ele passa por tanto treinamento para nunca pôr aquilo 100% em prática. Deve ser algo realmente frustrante para eles, né? Pois bem, eles são surpreendidos por guardas do País do Silêncio procurando por suspeitos, mas são ajudados por um garoto empregado do bar chamado Komori. E em seguida temos uma discussão entre a Soko e o Shikamaru, onde ela meio que se sente presa às regras que o Shikamaru está impondo, insinuando nas entrelinhas que pretendia desertar da vila. Aparentemente, Komori estava vendo tudo e tenta conversar com a Soko. No meio da conversa, a Soko fala sobre seus problemas, até parece rolar um climinha entre eles, e no fim, quando ela está mais calma e volta para junto do time, se depara com o Shikamaru cogitando a possibilidade dela desertar da vila e perguntando ao Law se ele estaria preparado para silenciá-la, ou seja, matá-la, caso isso acontecesse. E resumindo toda a situação, ela realmente decide desertar da vila, vai ao ponto de inspeção, acaba descobrindo que o Komori era um ninja disfarçado e enfrenta Shikamaru e o Law como uma prova de lealdade. Um detalhe engraçado nessa parte é que um dos ninjas randoms do País do Silêncio parece meio que um Itachi genérico. É só um detalhe bobo, mas eu não pude deixar de dar risada quando eu vi, né? Bom, aparentemente ela os mata, mas obviamente tudo não passava de encenação. Parte de um plano super foda elaborado pelo Shikamaru para enganar o Komori e entrarem no País do Silêncio sem serem percebidos. E a parte que eu achei mais foda é que eles já tinham percebido que o Komori era um ninja desde o começo, por um detalhe que só foi revelado no final. A cena do depósito, quando o Komori está escondendo eles e vê um rato, achando que podia ser alguém, na verdade foi o Law usando chakra, simulando uma presença ninja, e o Komori percebeu, e a partir disso eles começaram o plano para manipulá-lo usando a Soko como isca. Tirando aquela primeira briga por causa do cara que tratava ninjas como ferramentas, o resto foi encenação para chamar a atenção do Komori, tanto que ele mesmo confirma que estava observando a Soko o tempo todo para garantir que ela fosse confiável. Agora, terminando o vídeo, você aí que provavelmente não leu a Light Novel e gostou do episódio, eu tenho uma surpresa para você. Nada do que aconteceu aqui está na Light Novel. Esse episódio foi completamente filler em relação à Light Novel, mas foi excelente. É impressionante o cuidado que essa nova equipe está tendo com o anime. Não só quando se trata da animação, que apesar de ter oscilado nesse episódio, ainda está acima dos padrões de Naruto, ou do excelente uso da trilha sonora do Classic, que só melhora o clima criado aqui, mas também pela escrita. Eles criaram um início de missão melhor do que na própria Light Novel, que além de desenvolver a relação entre o time e dar um grande destaque aos novos personagens, também nos surpreendeu com uma excelente estratégia de trabalho de equipe no final. São nessas horas que eu gostaria de não saber o que vai acontecer no futuro. Talvez o impacto do final desse episódio tivesse sido muito maior. Na Light Novel eles já começam infiltrados na capital do País do Silêncio, além de que Soko e Law são personagens randoms, não tiveram o mesmo nível de desenvolvimento que vimos aqui, até porque a participação deles na história foi bem curta, eles foram mais personagens de apoio do que qualquer outra coisa. Porém, nesse episódio tivemos uma certa profundidade nesses personagens, principalmente na Soko, que tem seus próprios conflitos pessoais. Não é uma personagem tão simples como na Light Novel, onde ela era apenas uma Anbu seguindo ordens e em nenhum momento ela era teimosa ou questionava as ordens do Shikamaru, como vimos aqui. A única coisa que acontecia era que o Shikamaru às vezes a chamava de Hinoko e ela ficava bravinha ameaçando ele com o dedo. O anime deu a ela uma personalidade mais profunda, a tornando mais do que apenas uma personagem de apoio ou uma lolitazinha bravinha e fofinha. Uma coisa muito semelhante acontece com o Law, que aqui é representado como um veterano experiente, sério, inteligente, centrado na missão e que toma decisões rápidas, inclusive sendo o principal responsável pelo plano ter sido um sucesso ao descobrir que o Komori era um ninja.
um verdadeiro exemplo como ninja e o extremo oposto da Soko. Bom, e resumindo, esse episódio é uma das maiores provas de que filler em si não é ruim, o ruim é o filler ruim. Esse é um episódio que se encaixa perfeitamente com a história e a complementa, transformando personagens que ninguém se importa em personagens carismáticos com personalidade e conteúdo. Law e Soko na Light Novel são completamente dispensáveis se tirarmos a função principal deles na história. Ainda tentaram forçar um certo carisma, com a Soko sendo uma lulitazinha irritadinha e o Law fazendo graça, mas nada adianta quando os personagens são vazios. Faltou esse desenvolvimento inicial, esse começo que tivemos no anime. Agora, mesmo que os próximos episódios sigam fielmente a Light Novel, eu não terei a mesma visão que eu tinha da Soko e do Law na Light Novel, onde eu os enxergava apenas como randoms, para preencher volume na história. Bom, então é isso, meus amigos, eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da revisão. Eu até tinha mais o que falar, só que eu prefiro deixar para as próximas revisões, né? Então é isso, eu fico por aqui e nós nos vemos no próximo vídeo.